capítulo de número 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Enquanto alguns estão folheando as páginas sagradas, eu quero externar a minha gratidão ao Eterno pela sua bondade e nos presentear com mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. Desta feita, aqui no Joaquim Leão, bendizendo ao Eterno pela vida do vosso pastor, que tem sido um amigo para nós, pessoa da qual nós temos grande estima. Estendo meu agradecimento ao nosso pastor e presidente da nossa convenção, pastor Benedito, que tem sido coluna de Deus no nosso ministério. Quero externar a minha gratidão ao Eterno pela vida de cada obreiro, aqui ladeando a minha retaguarda, dizendo que para mim se constitui satisfação sempre que sou convidado para pregar no Joaquim Leão, porque no Joaquim Leão tem crentes que gostam da presença de Deus. Aqui no Joaquim Leão tem crente que vem para o culto e traz o aleluia e o glória a Deus. Aqui no Joaquim Leão os crentes não economizam o aleluia nem tampouco o glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Agradecer a Deus pela vida do nosso presbítero, coordenador da mocidade, este homem de Deus que tem se sensibilizado e inclinando-se ao nosso ministério, nos dando a oportunidade de pregar. Quem achou o texto, diga amém. Capítulo 25 nos diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga amém. Amém. Sente glorificando ao Eterno nesta noite. Eu queria pedir, como é de costume no nosso ministério, que você olhasse para o irmão, para a irmã mais bonita que tem do seu lado, e dissesse para ela com muita ousadia de Deus: vamos fazer um acordo? Eu dou glória a Deus e você dá aleluia. Vamos misturar esse negócio e vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite.
Mas, amados irmãos, já falei em outra oportunidade, mas já virou textual. Quando nós usamos o termo, pode me dar mais um pouquinho do volume desse fundo musical. Quando nós usamos o termo evangelho, nós estamos tratando acerca de uma palavra, de um termo de origem grega, na sua etimologia. Pastor, o que é etimologia? Etimologia é a ciência que estuda a origem da palavra. Nós estamos tratando nesta noite de um texto que fora escrito nos evangelhos, e estes evangelhos que tem como palavra principal a palavra evangelho, como disse anteriormente, de origem grega, e a sua tradução é boas novas. O termo no grego é evangelion, a sua tradução é boas novas. Esse evangelho dividido em duas partes: os evangelhos sinóticos, que são os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho que João escreve. Sinótico do grego, ver na mesma perspectiva ou na mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas escreve com a mesma perspectiva, em uma narrativa semelhante. Quando nós observamos a escrita de Mateus, ele escreve para os judeus e tem como finalidade apresentar para os judeus Jesus como o filho de Davi, Jesus como a descendência de Davi. Por isso, lá em Mateus, nós encontramos o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós vamos para Marcos escreve aos romanos, tem como finalidade mostrar para os romanos que Jesus era servo. Marcos tem como objetivo apresentar Jesus como servo sofredor. Mas Lucas, quando escreve, ele escreve para os gregos, tem como finalidade mostrar Jesus como homem em toda a sua totalidade. João escreve para a igreja e João tem como objetivo apresentar Jesus como o Verbo de Deus. Por isso, no capítulo 1 de João está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: o texto que ora lemos esta noite, e tem como palavra principal, tem como personagem principal da história, na palavra que ela é gritante aos nossos ouvidos, é a palavra parábola. Quando nós vamos observar nas páginas sagradas esta palavra chamada parábola, que o evangelista Mateus ele tem como objetivo, e ele faz questão de dizer que Jesus escreve uma parábola para Mateus, que escreveu para os judeus. Era algo de questão de honra, convencer aos judeus que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido segundo a profecia de Isaías e os profetas. Então ele fala que Jesus escreve ou ele pronuncia uma parábola. Quando Jesus pronuncia a parábola, o termo parábola na Bíblia, lá no Antigo Testamento, peraí pastor, mas parábola não está escrito no Antigo Testamento, somente no Novo. Mas alguns dos profetas falaram de semelhança a uma parábola. A palavra parábola no hebraico, a tradução é provérbio. O termo usado no hebraico é machal. Machal traduzido quer dizer provérbio, mas o termo no grego do qual nós encontramos é paroimia.
Paroemia traduz também o provérbio, a palavra parábola no Novo Testamento, na escrita em grego, ela nos traz a ideia de algo que foi colocado ao lado como semelhança. Parábola é aquilo que se assemelha. Eu quero te dizer esta noite que quando o evangelista Mateus fala que Jesus ele pronuncia uma parábola, diga-se de passagem, ele pronuncia esta parábola no Monte das Oliveiras. Se você for lá em Apocalipse e for ver o cumprimento da profecia acerca do Messias, você vai encontrar dizendo que ele vai voltar e descer no Monte das Oliveiras. Parecia que enquanto Jesus pronunciava a parábola das 10 virgens, só no fato de estar presente em cima do monte, ele estava querendo dizer: ei, eu estou falando da minha vinda. Preste atenção essa noite. Aí ele escreve por parábola e ele usa algo que era peculiar à cultura judaica. Jesus fala de uma parábola e ele usa como referência e ele usa como semelhança o casamento judaico. Jesus ele pega a cultura dos judeus e apresenta para eles mesmos em forma de parábola. A parábola é a seguinte: ele está falando acerca do casamento judaico, e nesta noite eu quero ministrar uma palavra de Deus aos vossos corações, subordinada ao tema as duas fases do noivo e uma fase da noiva. Eu vim falar para você esta noite das duas fases do noivo e uma fase da noiva. Segundo a cultura judaica, o casamento se dava, e a primeira fase do casamento era quando o pai do noivo ia até a casa da noiva e levava o contrato nupcial, levava o contrato de casamento. O termo no hebraico para o contrato é ketubá. Ele levava o ketubá à casa do pai da noiva. Pastor, esse ketubá significava o quê? Significava que o noivo estava assumindo um compromisso com a noiva, de maneira que ambos os dois tinham responsabilidades com aquele contrato que for assinado. O noivo ia à casa da noiva acompanhado de seu pai. Ele ia, e o dia em que chegava o pai do noivo com o noivo, era o dia do eruzinho. Pastor, o que é o eruzinho? A palavra eruzinho de origem hebraica, na sua tradução quer dizer noivado. Então ele ia no dia do eruzinho, no dia do noivado, a casa da noiva levava o contrato nupcial, e ao chegar à casa da noiva, ele se apresentava ao pai da família e dizia: olha, vim trazer o contrato do casamento e quero assumir uma responsabilidade. Pastor, qual era a responsabilidade do noivo que estava escrito no contrato? A primeira responsabilidade do noivo escrita no contrato, deixa eu dizer algo antes de falar dessa responsabilidade. Quando o pai do noivo chegava na casa do pai da noiva, a primeira coisa que ele fazia era pagar o dote. Pastor, o que é o dote? Ele pagava como se estivesse dizendo: assumo um compromisso com a tua filha. Então o pai da família do noivo dizia: se você tiver algum prejuízo, eu estou
antecipadamente. Então o pai do noivo pagava o dote. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta noiva que está aqui, segura aí, você vai dar lugar. O que eu tenho para você hoje é forte. Segura aí. Esse dote que o pai da noiva pagava, ele pagou por esta noiva que está aqui esta noite. Ele, Yahvé de Sabaote, o Senhor dos Exércitos, ele pagou o dote para levar esta noiva. O que você devia já está pago. A tua dívida já foi paga. João 3,16. Porque Deus amou de uma tal maneira que pagou o dote. Não deve mais nada. Deixa eu voltar para o convite, ou para o contrato. Na cláusula do contrato, a responsabilidade do noivo era, em primeiro lugar, de preparar a casa para a família. A responsabilidade do noivo era de voltar, de ir e preparar a casa para o casal morar. Deixa eu te dizer uma coisa, também está escrito que quando o mestre estava para subir, ele disse: vou vos preparar lugar, e se eu for, voltarei novamente e vos levarei comigo. Escute, aí o noivo estava cumprindo o primeiro ponto do contrato. Ele foi preparar lugar. A segunda face, ou a segunda responsabilidade na primeira vinda do noivo, de cumprir com a noiva, além de preparar a casa, ele tinha a responsabilidade de voltar. Mas tem um detalhe: nem o noivo e nem a noiva sabia qual era o dia que ele ia voltar, porque no contrato não estava o dia e nem a hora que o noivo iria voltar. Mas somente o pai do noivo sabia qual era o dia que ele ia voltar. Preste atenção nesta noite. A primeira face, ou a primeira fase do noivo, era quando ele vinha e trazia o contrato. Esta primeira fase já havia se cumprido. A segunda fase é a fase da noiva. Deixa eu te dizer uma coisa: na fase da noiva, você precisa entender o seguinte: quando o noivo deixava o contrato e ia embora, ele deixava o seu melhor amigo. O amigo do noivo ficava na casa da noiva, acompanhando a mesma até o dia do casamento. Deixa eu te dizer uma coisa: ele ia embora e deixava o seu melhor amigo. Prove, pastor, prove. Abraão chama Eliezer e diz: põe a mão abaixo da minha coxa, você vai me prometer, você vai me prometer, Eliezer, que vai buscar no meio da minha parentela uma noiva, e esta noiva, ela tem que salvar e me cantar. Eu sabia que ia ser difícil de pregar essa mensagem. Escute, você vai buscar uma noiva para meu filho Isaac. Detalhe: a noiva tem que ser da minha parentela. Vai lá, Eliezer. Agora você me promete que vai escolher do meio da minha parentela. Eliezer vai. O texto não traz a informação cronológica de quanto tempo Eliezer demorou para voltar, mas a verdade é que ele chega à beira da fonte aonde se tirava água e fica observando a distância
distância o comportamento das moças que estavam tirando água. Quando ele percebe no meio das mesmas que havia uma diferenciada, ele se aproxima e chega para ela e diz: olha, dá-me de beber. Aí ela dá de beber a Eliezer, e não somente a ele, como a todos os seus camelos. Se você for olhar, o camelo é o animal que mais bebe água, que mais tem capacidade de acumular água. E aí ela desce. Quando eu falo que ela desce, é porque a fonte era descendo. Havia alguns degraus para descer aonde tinha água. Então aquela moça, ela desce uma vez, ela desce duas vezes, ela desce três e não dá para contar porque eram muitos camelos. Ela desce várias vezes para trazer água, não somente para Eliezer, como para todos os camelos. E ao término de dar água a todos eles, Eliezer se apresenta para ela e diz: olha, eu sou servo de Abraão e vim aqui amando de meu Senhor buscar uma noiva para o meu amigo Isaque. Deixa eu te dizer uma coisa: a primeira coisa que Eliezer faz é entregar para ela alguns presentes que dava a entender que Isaque queria um compromisso com ela. O texto diz que ele dá para ela prata, que ele entrega ouro. Pastor, o que isso quer dizer? É que o noivo da igreja, antes de voltar, ele já tem entregado alguns presentes para a mesma. Ele tem entregado o dom de profecia, ele tem entregado o dom de revelação, ele tem entregado o dom de maravilha, ele tem entregado todos os dons espirituais à disposição da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: cumprido o contrato, o noivo ia embora. Aí ficava a segunda fase e a fase da noiva. Pastor, o que acontecia na fase da noiva? Na fase da noiva, ela iria cumprir o que estava escrito no contrato. E o que é que estava escrito no contrato? No contrato estava as responsabilidades da noiva. A primeira coisa que a noiva fazia era seguir a orientação do amigo do noivo. Não entendi, pastor, vou te explicar. O amigo do noivo conhecia o noivo mais do que ninguém. Então, se a noiva andasse por algum caminho que desagradasse o noivo, o amigo do noivo dizia: ei, não vai por aí não, porque o noivo não vai gostar. Se a noiva vestisse alguma roupa que desagradasse ao noivo, o amigo do noivo dizia: ei, essa roupa aí não vai agradar o noivo. Aí o amigo do noivo acompanhava a noiva em todos os dias até o dia do casamento. Pastor, e as responsabilidades da noiva? Primeira responsabilidade da noiva era de ser fiel. Primeira responsabilidade da noiva era de ser fiel. A segunda responsabilidade da noiva era de ser imaculada. E aqui nesse imaculada eu vou precisar abrir um parênteses para falar alguma coisa que Deus tem colocado em meu coração. O que vem a ser imaculada? Imaculada quer dizer aquela que não foi contaminada por nada. Nós estamos vivendo em uma época que a noiva tem sido maculada. Maculada com o que, pastor? Maculada com o pecado, maculada com a transgressão, maculada com a mentira, maculada com a vida dissoluta, maculada com o mundo, maculada com o secularismo, maculada com a internet. A noiva tem sido maculada. No passado, que era pecado, hoje não é pecado mais. O que no passado era pecado não é mais hoje. Quem olha para as coisas do passado diz: a igreja era fanática, por isso que praticava essas coisas.
Mas no tempo do fanatismo, entre aspas, Jesus batizava com o Espírito Santo. No tempo do Labacambaraçaia, no tempo do fanatismo, Jesus arrebatava crente e dava revelação. No tempo do fanatismo, crente era cheio do Espírito e caía arrebatado. No tempo do fanatismo, Jesus salvava 10, 20, 30, 50 num culto só. No tempo do fanatismo, não precisava de fazer campanha para Jesus curar. Ele curava em todo culto. Deixa eu te dizer uma coisa: essa segunda coisa que a noiva tinha que fazer, porque ela tinha que viver, era de ser imaculada. A terceira era a noiva ataviada. Pastor, o que quer dizer ataviada? Ataviada era a noiva que tinha adornos. E o que é que vem ser o adorno do crente? O adorno do crente é uma vida cheia do Espírito. O adorno da jovem crente é quando ela chega no culto e Deus toma ela em profecia. O adorno do crente é quando ele coloca a mão no enfermo e o enfermo é curado. O adorno do crente é quando ele prega e o pecador se converte. O adorno do crente é quando ele passa e o feiticeiro olha para ele e diz: eu não aguento mais esse crente, porque quando ele passa aqui atrapalha o negócio. Isso é adorno, é vida no altar, é presença de Deus, é dom espiritual, é crente vivo dentro da casa de Deus. Se tem crente adornado aí, eu quero ver a mão dos crentes adornados. Eu quero ver a mão dos crentes adornados. Levante a mão, levante a mão. Cadê a mão dos crentes adornados? Crente batizado com o Espírito Santo, que tem o adorno do Espírito. A noiva tinha que ser adornada. Vamos fazer um ensaio. Digamos que Jesus, ele fosse voltar agora. Ele queria ver a mão daquela noiva que está adornada. Cadê ela? Cadê a noiva adornada? Cadê a noiva adornada? Eu só vou parar de perguntar quando você começar a dar lugar. Cadê a noiva adornada? Cadê a noiva adornada aí? Tem noiva adornada no meio da mocidade? Cadê? Eu vou pra lugar ande como a Surimicandaráquia. Cadê a noiva adornada? Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Levante a mão e adore. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui no Joaquim Leão tem noiva adornada? Tem. Aqui no Joaquim Leão tem noiva adornada. Eu tô vendo, tem. O Rabacaraçabe, o Rabacassurimicandaráquia, o Rabandurimicandaráia. A noiva tinha que ser adornada, ataviada, quer dizer a mesma coisa. A quarta coisa que a noiva tinha que ter para o encontro com o noivo é o seguinte: eu falei no começo da mensagem que nem o noivo e nem a noiva sabia qual era o dia que o noivo ia voltar. Somente o pai do noivo sabia o dia e a hora. Então
sua lamparina acesa e tendo azeite de reserva, porque se o noivo passasse uma semana, a lâmpada estava acesa, se passasse um mês, a lâmpada estava acesa. Segundo a cultura judaica, o casamento demorava de 1 a 2 anos para ser realizado. Então, como ela não sabia, ela tinha que ficar o tempo todo preparada. Passava o primeiro dia, depois do dia do noivado, e ela tinha lâmpada acesa e azeite de reserva. Segundo dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Terceiro dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Quarto dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Eu quero ouvir a igreja repetir comigo. Quinto dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Sexto dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Sétimo dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Oitavo dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Nono dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Décimo dia, lâmpada acesa, azeite de reserva. Só quem tem lâmpada acesa e azeite de reserva, joga a mão pra cima pra adorar. Lâmpada acesa, azeite de reserva. Urabacangarábia, urabacangarábia. Lâmpada acesa, azeite de reserva. Urabacangarábia, urabacangarábia. Você não sabe qual é o dia e a hora que o noivo vai voltar. Então, se não sabe, lâmpada acesa e azeite de reserva. Lâmpada acesa e azeite de reserva. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar. Eu tô com vontade de correr aqui no meio da igreja. Lâmpada acesa, azeite de reserva. Lâmpada acesa, azeite de reserva. Lâmpada acesa, azeite de reserva. Orabacaçura, bacandarábia. Orabandarábia. Eu tô ouvindo aqui na igreja. Tem lâmpada acesa aí e tem azeite de reserva. Eu tô ouvindo. Tem lâmpada acesa. Tem lâmpada acesa no Joaquim Leão. Tem, pastor. Tem lâmpada acesa no Joaquim Leão. Urabacandarábia. Urabacandarábia. Tem azeite de reserva no Joaquim Leão. Urabacandarábia. 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 Urabacandarábia.
traduzido por arrebatamento. O termo no grego é parousia, arrancar com força. No dia do casamento, a comitiva do noivo. O noivo tem uma comitiva. A comitiva do noivo antecedia o noivo, anunciando a sua chegada. A parábola diz que ouviu-se uma voz: aí vem o noivo. De quem era essa voz? Essa voz era da comitiva do noivo. Fora a voz, ainda tinha um barulho. Era o barulho do chofar, o barulho da trombeta. Ouviu-se uma voz: aí vem o noivo. E as trombetas tocavam, anunciando a chegada do noivo. O interessante é que as 5 prudentes, elas estavam presentes na hora que o noivo chegou. Quando a parábola diz que as que eram insensatas saíram para comprar azeite, não quer dizer que havia lugares para vender azeite, traduzido para o ponto de vista espiritual. Mas quer dizer que as imprudentes estavam ocupadas com outras coisas. Aí ouviu-se o clamor: aí vem o noivo. E a comitiva do noivo tocava o chofar. Eu quero orar aqui nesta noite, somente por aqueles que estão sentindo que precisa de um pouquinho mais de azeite. Eu quero orar esta noite por aqueles que querem um pouquinho mais de azeite. Quem que não quer azeite, né? Sai do seu lugar, não faz vergonha não. Labaraçura bacana, não. Sai do seu lugar agora, sabe por quê? Porque você não sabe a que horas ele vai voltar. Enquanto tem crente se aproximando, segura um pouquinho que a gente vai dar lugar daqui a pouco, junto. Tem alguém esta noite que não é evangelho de nosso meio? Vem para Jesus agora, vem. Vem agora. Em nome de Jesus, vem agora. O casal está voltando para Jesus agora. Eles entenderam que o noivo está voltando. A terceira pessoa para Jesus, cadê? Cadê a terceira pessoa para Jesus? Tem alguém ainda não evangélico em nosso meio? Levante a mão. Levante a mão. Tem alguém ainda não evangélico? Tem uma pessoa aí. 2. Você não sabe qual é o dia nem a hora que o noivo vai voltar. Então vem. Vem.
Nesta noite. Mostrei, diga assim comigo, Senhor Jesus. Diga assim comigo, irmã, Senhor Jesus. Irmã, diga Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe meus pecados, porque eu estou arrependido dos meus pecados. Firma os meus passos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essas três vidas. Eu quero te apresentar essas três vidas. Ó Deus, nesta noite, que a tua vontade alcance. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, quero que o nome da vida perdoe os pecados. Opera maravilha no meio dessas três vidas, na família, na saúde, na vida financeira, em nome de Jesus, Pai. Viva o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te chamei.
pessoa voltando para Jesus,
Então não tem como sair daqui do posto de vitória. Tem muitas pessoas, muitos jovens de saída para ser batizado com o Espírito Santo. E o Senhor quer batizar. A pessoa chegou aqui triste, pensando de desistir, mas o poder de Deus foi tão grande. Vai sair daqui um pensamento de vencedor, que não saia daqui de posse de vitória em nome do Senhor Jesus. Presbítero, cadê a Sara? Vem aqui. Cadê a sua irmã? Vem aqui também. Não foi apresentado ainda nem a Sara, nem a Márcia, né? Eu creio que o grupo de louvor está uma bênção de Deus, tá? Aí eu quero consagrar a Márcia e a Sara. A Sara para ser a maestrina. É a quinta maestrina, não é? Não é a quinta maestrina? Jovens que veio com virtude, vontade de trabalhar na obra e tem que chamar, como os outros e outros também. Daqui um dia vai sair daqui missionário, vai sair daqui presbítero, diácono, dirigente. Então persista nessa fé, vontade de vencer. Não é? Deus abençoe a todos. Quarta-feira pela manhã está uma bênção de Deus, consagração. Ciclo de oração na quarta-feira à tarde, que é uma bênção. O culto da noite é uma bênção. Deus está agindo de uma forma muito grande. Deus vai fazer algo muito grande aqui nesse lugar ainda, para quem crê. Amém? Então eu vou orar aqui, consagrar essas meus jovens, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, está aqui essas duas jovens, Senhor meu Deus, a qual o Senhor, meu Deus, tem colocado as suas mãos sobre ela. Continua abençoando ela em tuas mãos, Senhor. Abençoa essa jovem para a maestrina e essa daqui fazendo parte do corpo desse coral maravilhoso, dessa banda maravilhosa. Abençoa ela no louvor, Senhor. Unge a garganta dela, Senhor, meu Deus, e abençoa ela juntamente com esses homens e mulheres de Deus que está na frente desse trabalho, Senhor. Consagra as tuas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O presbítero vai fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Cada um aqui vai dar um beijo aqui.